Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esportes, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando hoje o meio-atacante Alisson Farias, um dos possíveis reforços do esporte para a temporada 2019, jogador revelado aí no Internacional, tem passagens aí por várias equipes do sul do país. Tudo isso vamos destrinchar a respeito desse atleta que ainda é jovem, precisa de um clube para se afirmar na sua carreira, já tem passagens mesmo com a pouca idade, jogando no futebol do exterior, e vamos trazer mais detalhes a respeito desse atleta que pode ser aí um dos nomes do esporte, da lista desse elenco aí do técnico Milton Cruz, em preparação para as competições que o esporte disputa no ano que vem. Então um atleta aí que vem do sul nessa parceria que vem dando certo aí, pelo menos de um lado para o outro também, na questão do esporte, o esporte sem tantos recursos para contratar, o Internacional observando as boas peças que o esporte tem, e nesse vai e vem de jogadores, Inter e Sport vão mantendo aí uma boa relação do mercado. Isso vem sendo benéfico para ambos os lados, pelo menos ao meu ver. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre aí o sino das notificações e, claro, dê o like aí nos nossos vídeos. Não deixem também de acessar as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E, claro, nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, vamos tratar a respeito do assunto Alisson Farias, desse atacante de 22 anos. Pelo seu posicionamento, a gente observa que o Alisson é um atacante mais dos lados do campo, pode atuar como um meia ofensivo, mas é um atacante mais pelas beiradas. Ele é tratado como um meia por conta de sua velocidade pelas pontas. Na verdade, é aquele cara que se encaixa bem no esquema 4-2-3-1, até mesmo num 4-4-2, aquele cara da segunda linha de 4 jogadores, onde ele atua pelo lado direito do campo. Em suma, a gente pode tratar um desses atletas do elenco do esporte, e que inclusive pode ser negociado com a equipe do Bahia, é o atacante Rogério. Ele faz essa função aí do Rogério pelo lado direito. Acredito que também, se o Milton Cruz tiver a preferência de atuar com o Alisson Farias pelo lado esquerdo, eu acredito que ele não vai se negar. Todo aquele discurso de jogador que prefere estar na equipe titular, independentemente de qual posição ele esteja. Então eu acredito que o Alisson não vai fazer muita questão por isso, mas é um cara que atua pelo menos de forma regular pelo lado direito nessa segunda linha de um esquema tático que pode ser montado aí pela equipe do Sport. Observando o retrospecto desse jogador, que ainda é jovem, 22 anos, 1,71 m, 65 kg, a gente percebe que é um jogador mais franzino para as medidas do futebol atual, mas é o cara da velocidade, um cara que vai tentar aí dar um pouco mais de profundidade a esse ataque rubro-negro para a disputa das competições do ano que vem, claro, sendo aí contratado, chegando às vias de fato, se bem que muitos colegas da imprensa do Sul já dão como certa a contratação do Alisson Farias por essa boa relação que o esporte mantém com a equipe colorada. Então é um cara jovem, um cara que ainda busca afirmação no futebol brasileiro. Ele já teve passagens aí pelo exterior e até então ele não tem essa fama de goleador. É um cara que auxilia mais o time, auxilia mais, no caso, um Elton, um Hernani Brocador, um cara que tem mais características de balançar a rede do que propriamente o Alisson Farias balançar a rede, dele chegar lá e concluir a jogada. Não digo que ele tem essa dificuldade, mas é um cara mais voluntarioso do que propriamente um cara goleador, um cara finalizador. Então, observando na situação do Alisson Farias, vamos passar um pouco do retrospecto desse atleta, que nas suas últimas passagens pelo Inter e por outras equipes, dá para se perceber um fato bem interessante. Após 2016, nos outros anos, o jogador foi sempre emprestado a outras equipes. O Internacional deu 2 temporadas de teste para o Alisson Farias, acabou não correspondendo às expectativas. Ele é ainda muito jovem e acaba sendo emprestado para outras equipes para ver se ele ganha a devida rodagem para, quando retornar ao Internacional, retornar numa condição de titular ou até mesmo como uma opção no banco de reservas, mas um cara que possa ser ativo nessa equipe para que possa integrar esse elenco profissional e dar aí a devida resposta para o torcedor e para o clube. Então, observando o pequeno retrospecto do
Alisson, que ainda é um jovem, né? A gente trata aí o Alisson com bastante carinho, né? Assim como os jovens que também são formados aqui na base do Sport Clube do Recife, porque ainda é um atleta que está buscando projeção no mercado e está buscando um clube certo para quem sabe até, né, deslanchar o seu futebol. É tratado ainda como uma aposta, como dito anteriormente. Então, em 2015, né, que foi o primeiro ano que ele foi lançado aí como profissional na equipe do Internacional, em 16 jogos, nenhum gol marcado. Em 2016, em 11 partidas, foi apenas um gol marcado. Lembrar que a maioria dessas partidas pelas quais o Alisson Farias disputou, ele disputou pelo campeonato estadual, campeonato gaúcho. O Inter tem essa prática, inclusive pode acontecer essa prática no próximo ano com o volante Richelli, que ainda tem contrato com o Sport, permanece no Internacional, vai ser testado no Campeonato Gaúcho, para logo em seguida o Internacional tomar as vias aí no mercado, para ver o que é que vai acontecer com esse volante. Então no Alisson não foi diferente, 2015 e 2016 a utilização desse atleta foi mais no campeonato estadual. A partir de 2017 começaram os empréstimos desse jogador para outras equipes. Ele já foi para fora do país, né, jogar com o Estoril de Portugal. Lembrar que o Estoril não está aí, né, nas principais equipes do futebol português, né? Não se trata de um Porto, de um Benfica, de um Sporting, de um Vitória de Setúbal, o Braga, Vitória de Guimarães, Belenenses, enfim. É uma equipe mediana para baixo. Inclusive teve muitas dificuldades, né, nos últimos anos, né, e o Alisson Farias também não conseguiu se afirmar no futebol português. Foram 13 jogos e 2 gols marcados apenas. Retornou para o futebol brasileiro no mesmo ano, em 2017, só que com a camisa do Criciúma. Foram 7 oportunidades apenas e nesses 7 jogos nenhum gol marcado. Em 2018, no ano vigente, temos aí o Brasil de Pelotas e a equipe do Coritiba na ficha técnica do Alisson Farias, desse atacante, que no Brasil foram 15 jogos realizados, né, com 2 gols marcados no campeonato estadual, né, uma média baixa. O Campeonato Gaúcho, tudo bem que é uma das vitrines aí do futebol brasileiro, né, apresenta bons jogadores no início do ano, mas ele não estava com qualquer equipe, né, tirando aí Grêmio Internacional, Juventude. Acredito que o Brasil de Pelotas, até mesmo pelo posicionamento no Campeonato Brasileiro, é uma das equipes que poderiam figurar e brigar por vaga ali numa semifinal ou até mesmo numa final de campeonato, e ele ainda não conseguiu se afirmar nessa equipe. No Coritiba, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, foram 17 partidas, né, disputadas pela equipe do Coxa, com 2 gols marcados. Né? Inclusive na reta final desta Série B, da Série B deste ano, ele acabou sendo não utilizado em inúmeras oportunidades. Deu para se observar que logo no início da Série B, Coritiba tentando se afirmar na competição, ainda buscando reforços, o Alisson Farias estava na condição de titular. Logo em seguida, ele acabou perdendo um pouco de espaço, né, e com isso foi ganhando algumas oportunidades na segunda etapa, mas não na condição dos 11 primeiros que iniciam a partida. Então é algo a se observar, porque é um atleta que mesmo com essas disputas, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, com o Criciúma, com o Coritiba, ainda busca afirmação nessa competição. Do ponto positivo é que ele conhece a competição, sabe como ela é disputada, é uma competição intensa, principalmente quando você chega naquele sprint do meio para o fim, né, que tem partidas em meios e fins de semana e os clubes não têm praticamente nenhum descanso, e se tratando do esporte, a logística é outro ponto que vai atrapalhar bastante. Mas observando esse caso, é um atleta que conhece a competição. O ponto negativo é a questão da experiência, a questão do número de gols marcados, por ser mais um voluntarioso do que propriamente um cara que balança a rede, e por outros aspectos, né? Porque segundo as informações de colegas da imprensa do Sul, é um cara que em certos momentos tem atitudes indisciplinadas, né? Já foi assim no Internacional, já foi assim por passagens por outras equipes. Então observar esse ponto do Alisson Farias, para que ele não possa se perder no Sport Clube do Recife. Ele tenha a ganhar, né, com a vinda para a capital pernambucana, caso o Sport chegue às vias de fato num contrato. Isso pode ser interessante para o atleta e para o clube, até porque o Sport é tratado como uma vitrine, mesmo em meio a essa situação conturbada financeiramente. Então é isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal e sempre ativando o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Forte abraço e até a próxima!